Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança, mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se! Viva uma vida feliz! Começa agora na Rádio 3VL o programa Direito em Foco. Apresentação: doutora Isabela Gonçalves e doutor José Geraldo de Moraes. Olá, muito boa noite, ótima noite para você, ouvinte da Rádio 3VL. Terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, está entrando no ar o primeiro Direito em Foco ao vivo deste novo ano. E para você que está na sintonia através do nosso aplicativo, através do site radio3vl.com e através da 87.5 FM, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp DDD 31 99488 7601. Hoje um programa com um assunto diferente. O Dr. José Geraldo de Moraes e a doutora Isabela Gonçalves vão bater um papo e explicar para você como foi que surgiu a ideia do Direito em Foco. Mas antes, como já é de costume, vamos para um breve recado do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, voltamos em definitivo, agora são 6 horas e 12 minutos, abraçando a você que está na sintonia em Sarzedo, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência, você também que está em BH na sintonia pelo nosso aplicativo, e hoje os nossos convidados também são os nossos apresentadores, vamos lá. Muito boa noite, doutor José Geraldo de Moraes, boa noite, doutora Isabela Gonçalves, sejam bem-vindos de volta à Rádio 3VL. Boa noite, Thales. Boa noite, doutora, tudo bem? Bem, doutora? Tudo bem, doutor José Geraldo. Faz muito tempo, né, que a gente não tem esse contato, né? Isso, nós passamos aí um período de recesso, não foi? Recarregar as baterias, reprisamos alguns programas, mas agora nós estamos prontos para o 2021. Verdade. O Thales participou de boa parte aí do nosso programa, o Thales e o Túlio, né? Então, nós vamos compartilhar um pouquinho com os nossos internautas, com os nossos ouvintes, a origem, né? Eu falo que é a origem, o surgimento. E eu vou começar por mim, tá? Se você me permite, posso, doutor Geraldo? Claro. Olha, tudo começou quando eu recebi, né,
uma proposta para poder gravar uns podcasts na época, relacionado acho que foi a cartório, me parece, né? E aí, acho que cheguei a gravar alguns, né? Eram alguns minutos, não me recordo agora quanto tempo era, né? E aí, você também chegou a gravar alguns, não foi também? Não, se não me engano, eu não cheguei a gravar. Não chegou? Não cheguei a gravar. Não. Inclusive, o nome do podcast era Direito em Foco também, se não estou enganado, não é isso? O da Isabela era Direito em Foco. Era Direito em Foco e eu gravava algumas informações. Eu comecei falando sobre cartório, né? Que era o assunto que eu tinha maior domínio, né? Por ser tabelião de notas, então eu abordava mais essas questões. E tinha, assim, o nome era o Direito em Foco. E o Dr. Geraldo, o nome era... Agora eu não me recordo do seu nome, qual que era? Na verdade, acho que nós não chegamos nem a lançá-lo, né? Porque você lembra que nós não chegamos nem a lançá-lo, porque eu tive acesso a essa ideia sua, foi lá no BNI, lembra do BNI? Só para quem não conhece, pessoal, é bem legal, o BNI, a gente está fazendo até um marketing aqui. Na verdade, para quem não fez e para quem tem interesse em conhecer, vale muito a pena. Nós já tivemos alguns convidados aqui que fazem parte do BNI. BNI é um grupo de empresários, né? Então, nós tivemos algumas reuniões. Não sei se existem empresários nos assistindo. Acaba que, muito embora nós sejamos operadores do direito, né? Tanto eu quanto o Zé Geraldo, a gente acaba tendo um pouquinho na veia de empresário, né? E lá nós nos aproximamos, né? E aí tivemos a ideia. O objetivo maior do Direito em Foco é levar informação para a sociedade. Esse é o objetivo do nosso programa, levar conhecimento, né? De uma maneira que todos tenham acesso. Nós sabemos que existem muitos termos técnicos, né? Porque são temas relacionados à atividade jurídica, mas a gente tenta levar, né, de uma maneira que seja acessível a toda a população. E quando o Dr. Geraldo me falou que passaram pelo nosso programa, na verdade, acho que quase 100 convidados, né? 65 que ele lembra, mas devem ter mais. Meu Deus, eu quase caí para trás. A ideia desse programa de hoje, primeiro, para que a gente possa iniciar bem em 2021, né? 2020 foi um ano muito difícil para todos nós. Nós tivemos que nos reorganizar, tivemos que reaprender a apresentar um programa. No início, os programas eram todos presenciais, os convidados iam até o estúdio da rádio, mas com a pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa, nós também, claro. Sim. E aí nós ficamos em um período de março até meados de maio, mais ou menos, sem nenhum programa, né? Não tinha como, a gente sabia nem como fazer esses programas, né? E aí o Thales e o Túlio chegaram à conclusão que nós poderíamos utilizar essas ferramentas que o mundo todo está usando, né? Que em especial o Zoom. E aí nós pudemos fazer alguns programas. Mas tudo assim, muito piloto, né? Muito cheio de problemas técnicos, aí nós fomos aprimorando, né? Mas, no final das contas, este ano nós completamos quase 2 anos e meio de programa. E aí hoje, quase 2 anos e meio de programa. Nós começamos mais ou menos no segundo semestre de 2018. Gente, olha, eu com data, eu sou péssima. Eles falam que a mulher que lembra, né, data de aniversário, data de namoro, eu esqueço todas as datas. Então... Você olha como que o tempo passa, né? É aquela ideia embrionária lá do podcast, que foi uma ideia muito bacana, que você até falou comigo que seria bacana fazer esse projeto na rádio, mas aí nós chegamos à conclusão que, de repente, se a gente unisse as ideias, né, e fizesse uma coisa mais robusta, mais organizada, e que trouxesse para a população o mundo do direito, né? O mundo do direito, apesar de nós que somos operadores de direito, nós vivemos esse mundo, e é um mundo muito complexo, né? Cheio de linguagem rabiscada, mas só que a população que é a principal usuária desse mundo, na verdade, né? Nós somos só os operadores. Então a população precisava entender
sobre vários assuntos. E o direito é amplo, é uma coisa absurdamente ampla, né? E só que nós, meros mortais, nós não dominamos todo o conhecimento do direito, né, Isabel? Nós não temos esse poder. E aí nós precisávamos conversar com pessoas que entendiam do direito. Por isso que nós começamos a chamar convidados de renome no mercado do direito, né, operadores do direito, proprietários de cartórios, promotores, desembargadores, juízes. E nessa brincadeira foram aí mais de 70 convidados, que eu me lembro. Eu tentei fazer um apanhado, é claro que vou fazer isso depois com mais calma, mas assim, que eu consegui fazer o levantamento, com certeza, foram 65. Uhum. Fora as dezenas de programas que nós tivemos que reprisar por várias questões ligadas à pandemia, recesso, férias, né? Uhum. a questões técnicas, mas de convidados mesmo nós ultrapassamos muito isso. E nós tivemos, inclusive, participações internacionais, né? Isabela trouxe. Olha, na verdade, isso foi uma coisa bem legal. Mas antes eu só queria agradecer a participação aqui, porque eu estou acompanhando pelo Facebook, tá? Do André Benfica, da Maria Farias, do Renan Luiz e do Edmar Costa Alves. Muito obrigada por estar nos acompanhando. Fico muito feliz com vocês e continue conosco, tá bem? Na verdade, essa ideia, ela surgiu muito por você, Zé Geraldo, eu devo isso a você. Você que falou, Isabela, faz isso. Eu falei, não vou fazer, não. Eu não vou fazer, eu tô estudando, porque tive uma oportunidade de poder fazer o mestrado, né? No mestrado em Lisboa. Aí você ficou, Isabela, arruma entrevista. Eu falei, gente, eu não vou ter coragem de fazer isso. Ele ficou doido. Não vou fazer e tal. E eu acho que foi ótimo, né? Porque a minha turma também, não sei se eles estão acompanhando aí, a minha turma também tem vários operadores do direito e eles também abraçaram a ideia. E a universidade, que é a Universidade Autônoma de Lisboa, eles me receberam muito bem, eles cederam um estúdio, né? Então, lá nós tivemos a oportunidade, né, lá eu tive, né, nós que somos a equipe, né, tivemos a oportunidade de entrevistar também os operadores de lá para conhecer um pouquinho do sistema do ordenamento jurídico, né, lá em Portugal. E eu achei a experiência bem interessante, porque existem algumas, agora eu estou acabando falando mais para os profissionais, né, então estou utilizando alguns termos técnicos aqui. Mas nós vemos que tem algumas coisas que são compatíveis com o nosso ordenamento jurídico e outras são peculiares deles. Mas foi uma experiência sensacional, muito legal. Inclusive, nossas entrevistas, eles explicam, né, a sistemática do curso, né, como é que funciona, né, agora em pandemia é complicado, né, meu Deus do céu, essa pandemia, Deus queira que acabe logo, porque até a Mariana, né, minha filha de 4 anos, chegou a participar 2 vezes do programa Direito em Foco. A Mariana já estava quase apresentando o programa, porque com essa questão da gente ficar em casa, né, não ter com quem deixar, então chega a ser engraçado, né? Mas pode dar continuidade. Inclusive você entrevistou até um político que é muito importante lá em Portugal, não foi? André Ventura, se não me engano, não é? Muito embora, assim, a gente não sei uma política da rádio, talvez, né? Thales, assim, a gente tem que respeitar as questões, né, que são ditas aqui. Mas sim, acabei entrevistando, sim, ele era um professor na época, né? Professor na época de direito, estava professor de direito penal, me recordo agora, e hoje ele está concorrendo à vaga à presidência da República em Portugal. Ele é um dos candidatos. Mas lembrando, e deixo isso bem claro, que nós devemos respeitar, né? Tanto lá quanto aqui, nós vivemos em um Estado democrático de direito, então nós devemos respeitar todas as opiniões, né, políticas.
porque Claro. também entrevistei professores que não se candidataram, né? Até porque, na verdade, ele, antes de ser professor, ele chegou a ser vereador em um determinado município da região. Aí, antes, né, quando eu entrevistei, ele só estava atuando como professor. Depois da entrevista, ele ingressou na Assembleia, me parece que é esse termo, né? Como deputado federal, e hoje ele está candidatando, é um dos candidatos a presidenciais, né? Mas, como política, assim como futebol, o Thales, melhor que a gente, sabe que rende uma boa discussão, né, Thales? A gente teve, na verdade, você fez a gravação com o André lá em Portugal, depois a gente até cogitou a ideia de entrevistá-lo ao vivo, só que diante da rotina acelerada que ele tem lá, internacionalmente falando, a gente não conseguiu, mas a gente está sempre aberto, né? A gente hoje tem uma postura diferente, a gente está sempre aberto a receber políticos de diferentes lados para abordarem os diferentes contextos, né? Então, logicamente que a gente não tem posição política, a Rádio 3L não tem, mas nós temos que levar aí dentro do possível aí as propostas, né, aquilo que de fato é bom para a sociedade. Então, vamos tentar esse ano, né, aproximar inclusive dos políticos da cidade para tentar ver se a gente consegue servir como um meio de comunicação transparente. É difícil, está difícil, mas nada é impossível, né? Mas a gente teve essa experiência com o André Ventura, a entrevista foi muito legal, né, Isabela? Foi bem legal, só que o que eu quero deixar claro é no sentido, assim, de respeitar, né? Porque hoje o que a gente observa nas redes sociais, quando alguém se manifesta sobre algo, sobre alguma questão política, meu Deus do céu, as pessoas parece que elas começam a, assim, brigar de uma maneira absurda, né? De uma maneira absurda na internet. E aí eu acho que acaba faltando um pouco respeito, né? Porque muito embora, vamos supor, o Dr. José Geraldo tenha uma opinião com relação a determinado assunto, eu vou ter uma opinião sobre outra opinião, mas nem por isso isso vai obstar a nossa amizade, né, e nem o nosso trabalho. Gente, desculpa, ela tá bem aqui e tá querendo participar novamente do programa. Só um minuto. Então vem, Mariana, pode vir. Vem cá. Vocês me desculpem, tá, gente? Ao vivo é assim. Então vem, só um minutinho. Ela quer participar, tá? Pode falar, doutor Zé Geraldo. Eu acho que essa questão é interessante, né? Eu acho que o mundo todo passa por isso, não é só o Brasil passa. A gente está visualizando a questão de polarização da política, né? O Brasil, nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, ele vem polarizando muito a questão da política, e a política, infelizmente, ela está distanciando as pessoas. Mas eu acho que isso é uma questão, assim, de postura, de maturidade. Todas as pessoas têm direito a terem o seu posicionamento político, a sua visão do mundo, a sua visão do Brasil, mas o mais interessante de tudo é que todos devem se respeitar, né? Eu posso não concordar com vários posicionamentos de muitas pessoas, mas o respeito é o mais importante, e isso que é legal. Eu acho assim, como tudo na vida tem política e tudo na vida tem direito, casando as duas questões, eu acho que é bem bacana. Esse ano nós vamos tentar fazer algumas entrevistas nesse sentido também. Lembrando que o direito nasce na política, né? Quem cria as leis são os políticos. Mas uma vez criadas as leis, os próprios políticos têm que se submeter a elas, né? Então é interessante isso, porque não tem como fugir da política, não tem como fugir do direito também. E eu queria, né, além desses esclarecimentos do porquê que nós criamos esse programa tão bacana, que já está completando aí quase 2 anos e meio, e mais de 70 convidados, eu queria também falar um pouquinho sobre as nossas entrevistas, né? Fazer uma retrospectiva sobre essas questões das nossas entrevistas, e eu estava observando que nós nunca fugimos do tema do direito, né? Nós nunca fugimos da nossa proposta dentro daquilo que a gente trouxe para a sociedade em si. Sempre assuntos muito interessantes, debatidos por pessoas extremamente capazes, inclusive multidisciplinares, né? Porque teve pessoas, nem todos eram formados em direito, nós tivemos psicólogos, tivemos contadores, administradores,
a grande maioria eram advogados, mas inclusive advogados que atuavam até em outras áreas não tão visíveis para o direito. E lá no iniciozinho, lá na segundo semestre de 2018, nós tivemos o prazer de receber, por exemplo, o doutor Pedro Henrique Saraiva, é um advogado aqui da nossa comarca de Ibirité, muito respeitado na área do direito criminal, né? Então, nós conversamos bastante sobre direito criminal, falamos sobre a atuação do advogado nesse direito criminal e falamos sobre a atuação dele também aqui no direito. A entrevista dele foi no dia 12 de novembro de 2018. Então, eu espero que ele esteja nos ouvindo. É só para relembrar como que foi interessante e como que ele trouxe para a gente uma série de assuntos interessantes na área do direito penal, que é uma área que fascina tanto as pessoas do direito, em especial estudantes, mas é uma área muito complexa, né? Outra pessoa que esteve no nosso programa, muito legal, muito bacana, muito inteligente, capaz, foi a doutora Letícia Franco, muito amiga da doutora Isabela. Ela esteve aqui no programa no dia 3 de dezembro de 2018, falando justamente sobre as suas atribuições no seu cartório, lá o cartório de registro. Se não me engano, o cartório dela é registro de pessoas naturais e de notas, né, doutora Isabela? Acho que a doutora Isabela está sem som. Não, é porque... Aí, tá vendo? A gente falou da questão da pandemia. O Faustão fala... Como é que é? O Faustão fala, quem sabe faz ao vivo, né? Só que o meu é cheio de imprevistos, entendeu? Aí eu tive que colocar no mudo, porque eu tô aqui tô tentando aqui gerenciar uma situação. Eu tô numa negociação, só que uma negociação mirim. Nós tivemos, assim, a primeira entrevistada, na verdade, foi a doutora Juliana, que ela é titular do cartório de registro civil e pessoas naturais do Durval de Barros. Ela foi a primeira convidada. E eu lembro que, na época, ela abordou eu acho que foi a questão da mudança de sexo pelo transgênero, lembra? Essa foi a primeira entrevista em função de uma resolução que tinha saído do CNJ. Entrevistamos também a doutora Letícia Franco, que é a registradora também, lá do Cartório do Barreiro, trouxe informações extremamente relevantes. Na verdade, ela é muito atuante na área de cartório, ela escreve vários artigos. As duas são bem atuantes, né, na área acadêmica. E tivemos vários profissionais, advogados, tivemos advogados, tivemos juízes, né, a procuradora de justiça, tivemos outras modalidades também, inúmeros profissionais que eu acredito que que contribuíram. Agora, tem uma observação aqui só de um participante, o Bruno Lobato, ele só colocou assim, pediu para mostrar para alguém, falando que nossas agendas não estão conflitando. Se ele depois quiser se pronunciar, eu não entendi o comentário dele aqui no Facebook, só para que nós possamos nos situar. Mas, enfim, a entrevista do Dr. Zé Honório, que foi diretor do foro daqui da comarca, né, de Ibirité, ela foi uma entrevista bem legal, achei super interessante a participação dele, pois eu fiquei admirada com a postura, né, com que ele tem, não só como magistrado, né, mas a fala dele é muito serena, ele fala com muita tranquilidade, a gente percebe que tem ali um amor pela profissão, né? Eu até brinquei para ele, eu falei, nossa, será que daqui quantos anos eu vou falar, daqui quanto tempo eu vou falar com essa serenidade, né? Porque eu sou ligada no 220, né? Eu falo muito acelerado. Mas, então, para 2021, nós temos, nossa agenda já está começando a ficar, né? 2020, nossa agenda ficou cheia, né? Na verdade, apesar da pandemia, muitas pessoas participaram, né? Convidamos também, nós estamos esquecendo também, teve o desembargador, o Dr. Marcelo Rodrigues, na verdade foi gravado, né? Ele que escreveu o livro. Ele também é muito atuante na atividade notarial registral. A entrevista dele foi muito
foi muito legal também. Ele explicou que existe, na verdade, um grande preconceito no que tange à atividade de cartório. Eu tento desmitificar, tirar um pouco esse mito que existe, e eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas acho que nós tiveram tantos, né? Foram vários, né? Nós conversamos um pouco, um assunto muito bacana, que foi franquias, né, com Rodrigo Campelo. E me lembro, inclusive, que você estava em Portugal e durante a entrevista você até mandou uma pergunta lá de Portugal, teve uma participação internacional conosco lá. E foi mesmo. Ele trouxe uma série de assuntos bacanas sobre franquia e nos mostrou o seguinte, que franquias não era para principiantes, era para profissionais, né? Uhum. E que se a pessoa não se profissionalizar para ser um franqueado, e em especial também um franqueador, é claro, que ela é fadada ao insucesso. Então, assim, foi um programa que trouxe bastante repercussão, porque as pessoas, muitas vezes, nós estávamos no auge ali de uma crise econômica e as pessoas estavam perdendo seus empregos e elas pegavam todas as suas reservas financeiras e aplicavam no próprio negócio. E muitos se aventuraram nas franquias, né? Uhum. Muitos se aventuraram lá sem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de preparo, nenhum tipo de organização, e lá perderam praticamente tudo. Então, a gente até discutiu muito sobre isso e ele mostrou para a gente, com números, com dados, que para ser um franqueado precisa ser profissional, né? Se profissionar nessa área. Então, foi uma entrevista muito bacana. Você entrevistou também uma amiga sua, Ana Flávia Moutinho, que falou sobre conciliação e mediação. Ela é ótima. Muito legal, né? Ela trouxe para a gente o assunto que nós estamos começando a vislumbrar isso no direito, trazendo para dentro do direito a questão da conciliação, né, doutor? Eu defendo muito isso. Eu sou a favor. Na verdade, você sabe que o tabelião, a origem, né, do notário, ele é considerado aquele que vai propagar a paz, né? Então, a função do tabelião, se nós formos estudar aí na parte da doutrina e pegar a origem, ele é o pacificador. Então, hoje eu defendo, né, e falo isso quando tenho a oportunidade de conversar com os advogados, com os estudantes de direito, que é de suma importância que os advogados tenham em mente a mediação, a conciliação, porque esse é o caminho, né? Não adianta ficar brigando anos no judiciário, primeiro que é desgastante para as partes, não só em termos financeiros, mas também um desgaste emocional. Então, eu acho que os profissionais, né, os operadores do direito aí que estão se formando e aqueles que já se formaram, seria super interessante que eles começassem a repensar a forma de atuação do advogado. Inclusive, lá em Portugal, eu tive uma disciplina dessa, e é muito legal como é que a mediação e a conciliação, ela de fato funciona já em várias repartições públicas. Seria muito interessante se isso fosse possível ser aplicado aqui no Brasil. Muito embora a gente saiba que já existam alguns casos, né? Mas que isso tivesse uma proporção maior, né? Para que os casos fossem resolvidos de forma rápida, fácil e eficiente, sem morosidade, sem transtorno nenhum para as partes. E falando em alunos, né, do direito, nós abrimos espaço 2 vezes para acadêmicos do direito também, não só formados, mas acadêmicos também. Nós recebemos um projeto muito bacana no nosso programa, que um projeto que foi até coordenado pela doutora Nayane, né, nossa amiga, doutora Nayane, né? Um projeto chamado Família em Foco, lá da PUC Minas do Barreiro. E aí esses alunos acadêmicos do direito, eles foram na rádio e falaram um pouco sobre o seu projeto, sobre a tentativa de trazer para as famílias a questão da paz mesmo, né, através da aplicação do direito. Então, era um atendimento a famílias carentes, né, com palestras, com cursos, com atendimento jurídico, gratuito, e todo coordenado pela doutora Nayane Nascimento, que é professora lá da PUC Barreiro, grande amiga nossa. E também nós recebemos
nós fizemos uma entrevista com vou só achar aqui o nome dele, com o doutor Ademir Andrade, que tem um escritório muito bacana em Belo Horizonte. Ele apresentou para a gente 2 de seus estagiários, o Lucas doutor Aldenir. Aldenir. Isso, E o Lucas Almeida e a Larissa Menezes. E nós batemos um papo muito bacana sobre o papel do estagiário, sobre o papel das faculdades, né, da prática jurídica das faculdades. Então, assim, nós sempre temos essa preocupação também na formação dos novos advogados. E esses assuntos que nós trazemos é justamente um assunto para ampliar o campo de trabalho do advogado, né? Nós falamos aqui sobre vários assuntos, inclusive falamos sobre a questão do suicídio, lembra? Lembro, foi ótimo. Com a psicóloga Luciana. Essa psicóloga tem um programa, não tem, Thales? Tem a Juliana. A Juliana Lobato? Isso, a Juliana Lobo, ela estava com saúde emocional aqui na rádio. Um quadro, às quintas-feiras, às 9 horas da manhã, agora deu uma paralisada, mas em breve talvez pode voltar aí. Ótimo. Foi bem legal. Na verdade, foi até bom e interessante. Thales, como é que é o Túlio? Thales, como é que tá o nosso tempo aí? Daqui uns 2 minutinhos podemos chamar o nosso breve bloco comercial. Tá, deixa eu só aproveitar a fala do Dr. Zé Geraldo e aproveitar que você abordou essa questão do suicídio e deixar um recado aí para os nossos ouvintes e os nossos internautas. Não sei se vocês observaram, né? Mas em função dessa pandemia, as pessoas passaram a ficar com muito medo e elas passaram a refletir sobre a morte, né? Por incrível que pareça, não sei se o brasileiro talvez ele não pensa no dia do amanhã. E eu, como tabeliã, verifiquei que foram lavrados mais testamentos, porque as pessoas tiveram essa preocupação. Além disso, eu percebi também, não sei se o doutor Geraldo vai concordar comigo, que parece que houve um aumento, né, nos casos aí de ansiedade e depressão em função dessa pandemia. Mas, aí eu vou deixar uma mensagem motivacional que não tem nada a ver com o nosso programa, mas eu acho válida. A gente tem que lembrar aí da nossa parte histórica, né, que quando a gente estuda, o doutor Geraldo é melhor do que eu para falar sobre isso, né, porque tem mais conhecimento do que eu, mas quando a gente está lá no colégio, nós percebemos que os nossos antepassados presenciaram momentos terríveis de guerra, nos quais foram separados de seus familiares, de seus entes queridos, passaram momentos tristes, né? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo é que tenham fé que tudo isso vai passar e que nós vamos superar, a nossa vida vai voltar ao normal, sabe? Só porque eu acabei lembrando dessa entrevista. E eu vejo que existem pessoas que estão sofrendo com isso. Mas tudo passa, né? Nada é para sempre, nada é eterno. E nós vamos sair mais fortalecidos do que antes. É isso aí, doutora Isabela Gonçalves. Vamos então para um breve bloco comercial. E daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro programa ao vivo deste 2021. Hoje com um tema diferente, né? Falando como surgiu, né, o doutor Zé Geraldo de Moraes e a doutora Isabela Gonçalves falando como que surgiu esta ideia do programa Direito em Foque. Para você que quer participar, o WhatsApp é o 319-9488-7601. Daqui a pouco a gente está de volta para dar continuidade ao segundo bloco do Direito em Foque. Depressão, ansiedade, fobias e casos de suicídio têm se tornado cada vez mais comuns no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, de 2007 a 2016, mais de 106 mil pessoas morreram em decorrência do suicídio no país. O Janeiro Branco começou em 2014 em Minas Gerais e hoje conta com colaboradores em diversas cidades do Brasil. A escolha do mês de janeiro faz menção a um novo começo e novos planos. A cor branca representa o quadro em branco, no
no qual é possível escrever uma nova história da saúde mental, sem tabus e preconceitos que o cercam. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, falar sobre nossas emoções e investir no diálogo dentro de casa, com familiares, amigos e dentro das empresas, com nossos colegas de trabalho. Não silencie seus pensamentos, não cale seu coração. Janeiro Branco. Quem cuida da mente, cuida da vida. Olá, amigo agricultor, amiga agricultora. O Prosa Rural tem uma dica especial para você. Que tal aproveitar esses dias de isolamento social para se atualizar nas atividades do campo, hein? A Embrapa está oferecendo cursos à distância que vão melhorar a produtividade de sua lavoura e o bem-estar de seu rebanho. Os cursos são feitos pela internet e você pode usar o computador, tablet ou até mesmo seu celular para assistir às aulas. E o melhor, você escolhe o horário em que irá estudar. Acesse www.embrapa.br, clique em cursos e eventos e depois em e-campo. Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil. Se sentir triste às vezes é normal, mas se essa tristeza persistir, pode ser o começo de uma depressão. Compartilhar momentos com a família e amigos faz muito bem para sua saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Saiba mais em saude.gov.br/depressão. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Brasil está em ação pela sua proteção. Em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas contra a Covid-19, serão definidos critérios para os grupos que podem ser vacinados. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Informe-se, prepare-se e cuide-se. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Vacinação. Você tem direito a essa proteção. Movimento Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Meu bem, eu mal cheguei e já pintou outro frete. Tô indo embarcar a carga no caminhão e hoje mesmo eu viro a noite na estrada, viu? Tem certeza que tem condições de dirigir? Você precisa descansar, colocar o seu sono em dia. Tomar rebite, café, não resolve não, hein? Se você não tiver em condições, para no posto e descansa. Descansa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Descanse antes de pegar o volante, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal. Muito bem, agora são 6 horas e 46 minutos, hoje terça-feira, dia 19 de janeiro de 2020, o programa Direito em Foco no ar, ao vivo, para todo o Brasil. E para você que deseja participar, volto a repetir o nosso WhatsApp, é o 994887601. E para você que está ouvindo a gente pelo aplicativo, através da aba de recados ou da aba de pedidos de música, você também pode mandar a sua mensagem. Hoje o programa com um tema diferente. O Dr. José Geraldo de Moraes e a doutora Isabela Gonçalves batendo um papo a respeito de como surgiu a ideia do Direito em Foco. São muitas histórias e eu volto a bola aí para os nossos apresentadores e hoje também convidados. Eu queria só continuar com a nossa rememoração aqui em relação aos nossos convidados. Nós também convidamos parentes também, viu, Thales? Nós também temos parentes, temos parentes incríveis. A doutora Isabela trouxe o seu tio, o Efraim Augusto. Verdade. Uma pessoa fantástica, muito simpática, muito inteligente. Nós conversamos fizemos um paralelo a respeito do imposto de renda lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele está vivendo nos Estados Unidos ainda, Isabela? Bom, sim, mas eu não sei quais são os planos dele, não. Foi muito bacana, ele trouxe
paralelo muito interessante, como que o imposto de renda lá nos Estados Unidos tem uma função social muito diferente da nossa aqui, né? Nós chegamos à conclusão, praticamente, que o imposto de renda aqui realmente é meramente para arrecadar dinheiro do governo, e lá nos Estados Unidos tem um posicionamento absolutamente diferente, né? Teve também a minha tia, né? A Yara Morton, que ela atua na área de imigração. Então, até quem estiver nos assistindo aí, ela atua nos Estados Unidos, né? Na verdade, ela é formada lá. Ela é formada em Direito lá. Então, ela tem escritório em Orlando, Miami, acho que não sei se é Nova York. E ela atende os brasileiros, né, que pretendem legalizar, né, ou aqueles que pretendem residir. Acho que tem alguns critérios, né, de visto lá. Não compreendo essa parte aí do direito, no sistemática do direito norte-americano, mas ela atua com isso. Então, acho que você participou? Não, ela foi no Stop. Ela participou, foi no Stop, né? Aí isso os mesmo. Meninos que entrevistaram. Inclusive Inclusive um dos clientes dela, ela falou porque ele autorizou. É um dos lutadores. Como é que ele chama, o Thales? Nossa, jacaré? Não sei se eu tô falando disso. É isso mesmo? É o jacaré. É o jacaré. Eu fico com medo de falar crocodilo e errar o nome aqui. Eu acho que é e isso agora, mesmo. recentemente, um dos clientes dela é um desses da... Ai, gente, aí vocês são melhores do que eu, que atuam com corrida aí, eu não sei se é da... É Fórmula Indy? Tem Fórmula Indy, não tem? Tem. Então, provavelmente. Entendeu? Então, eu só tô fazendo propaganda para ela, né? Porque minha tia não, mas ela é muito competente. Ela é excelente profissional, viu? Eu trouxe meu primo, que é especialista, mega especialista em direito previdenciário. Nós fizemos 2 programas aqui, Dr. Marco Antônio. E em relação a essa temática da Previdência, né, nós estávamos lá no auge das discussões sobre a reforma da Previdência. E como o nosso programa está sempre antenado nas novidades da sua época, nós falamos sobre a reforma, nós falamos sobre a tramitação da reforma, e depois nós falamos sobre o resultado dessa reforma, né, e como que a lei previdenciária atingiu os brasileiros, né? Nós tivemos um outro advogado muito bacana também que falou sobre o direito previdenciário, o doutor Lisney de Brito. Ele também falou sobre a tramitação da reforma previdenciária. Então, assim, são assuntos que nós estamos sempre atenados no que está acontecendo no cenário nacional e internacional, e trazemos para dentro do programa e trazemos pessoas extremamente competentes para isso. Desculpa, Geraldo, só vou te interromper um minuto, porque eu acho que esse tema é relevante. A gente não pode esquecer também da presença do Dr. Elton de Abreu, que ele é da comarca, daqui de Birité. Tabelião de protesto. Então, não sei se os ouvintes sabem disso. Hoje, se você tiver, né, uma pessoa está te devendo, vou colocar na linguagem popular, tá? Você não precisa pagar para apresentar o título ao cartório de protesto. Então, basta entrar em contato com o cartório de protesto e lá você terá acesso a todas as informações, porque teve uma mudança na legislação, né? Então, as custas chamam custas postergadas. Ele explicou muito bem isso aqui no programa. Então, aí, se você tem alguém, né? Principalmente, obviamente, que essa questão da pandemia gerou um caos aí, nós sabemos. Mas, enfim, não só por causa disso, né? Isso já tinha... Então, acho bacana para que a sociedade tome conhecimento que não se paga mais. Então, você pode ir lá apresentar seu título tranquilamente, que você, como credor, não terá que pagar, né? Só lembrando da participação dele aqui conosco. Ele participou em setembro de 2019 e falou sobre as inovações tecnológicas no cartório de protesto. Inclusive, ele falou da possibilidade de até protestar a dívida alimentícia, né? De pensão alimentícia. Sentença, então, né? Sentença. É uma ferramenta muito bacana que ele trouxe pra gente. Muito legal mesmo. Nós tivemos, vários, né? Vários operadores. Nós tratamos também de assuntos polêmicos também, óbvio, né? Muitos. Teve um que eu acabei
Eu não posso nem falar, espero que as pessoas tenham esquecido, né? Que foi com o doutor Rodrigo, foi na área trabalhista, né? Ah, sim. Do passivo trabalhista, né? Do passivo trabalhista, né? Ele trouxe, acho que ele chegou a trazer algumas informações. A doutora Alessandra de Bosque, você chegou a entrevistá-la, não foi? Sim, a doutora Alessandra de Bosque, ela falou sobre uma questão muito bacana, que foi a questão tecnológica no trabalho. Aquela questão lá do vínculo empregatício do Uber, né, que hoje em dia tem uma discussão enorme a respeito disso nos tribunais sobre o vínculo empregatício dos motoristas do Uber. E toda essa questão, essa inovação tecnológica, essas novas profissões que estão surgindo, muito ligadas a startups, a tecnologia mais de ponta, e que está trazendo uma nova visão do mundo do trabalho, né, e uma nova reorganização do ordenamento jurídico dentro do mundo do trabalho. E ela se especializou justamente disso e trouxe para a gente uma série de questões legais, né? Ela é super atuante, ela. Não, super atuante. Teve uma convidada muito especial também, a doutora Mariana Rezende, que se especializou em direito de saúde. Ela participou 2 vezes do nosso programa, uma primeira vez para falar mais sobre questões relacionadas ao direito de saúde, de forma mais ampla, né? E depois, já no período da pandemia, ela veio falar sobre a judicialização da saúde dentro desse âmbito da pandemia. Inclusive, nós começamos a fazer novos programas inéditos a partir do dia 5 de maio do ano passado, já no meio da pandemia, mas voltando nossos programas inéditos, e todos os programas tiveram uma sistemática, um foco ligado à pandemia, né? Também não perdendo essa questão da atualidade, do foco em si. Então, nós falamos sobre a questão dos investimentos na época da crise, com o nosso amigo Renato Naves, Naves, né, o nome dele, Renato Naves, lá do BNI. Também é uma pessoa que trouxe bastante informações bacanas para a gente. Falamos também com uma colega sua, a doutora Vanusa, que é oficial de registro lá do Cartório de Pessoas Jurídicas de Ouro Preto, se não me engano, né? E lá a gente conversou bastante sobre a formação de empresas, a formação de sociedades, de associações, de sindicatos, de igrejas, no âmbito jurídico dos sindicatos de registro de pessoas jurídicas. Então, foi uma participação muito legal dela também. Nós tivemos o Rodrigo Fernandes, né, que nós acabamos de falar agora, que falou sobre a questão do passivo nas ações trabalhistas, que foi um assunto totalmente inovador dentro do âmbito do direito do trabalho. Falamos um assunto super bacana com a doutora Luciana Santiago. A doutora Luciana Santiago, ela é mestre em Direito e largou tudo para ser coach de profissão, né? E ela trouxe para a gente aqui um tema muito bacana, como os nossos objetivos e metas são impactados por pensamentos sabotadores. Olha que assunto interessante, né? Trouxe uma série de testes, uma série de informações sobre os nossos pensamentos sabotadores. Então, muitas vezes as pessoas podem imaginar que são assuntos que não têm relação ao direito, mas, querendo ou não, como tudo na vida está relacionado ao direito, foram assuntos que trouxe grande repercussão também. A doutora Priscila Tito, que é a nossa colega aqui da comarca, né, ela esteve por 2 vezes aqui no nosso programa. Excelente advogada, muito atuante no direito consumidor. No primeiro programa, antes da pandemia, ainda, se não me engano, em 2019, finalzinho de 2019, ela trouxe assuntos relacionados ao direito consumidor de forma geral. E durante o período da pandemia, ela trouxe para a gente um assunto muito interessante, que foi a renegociação de contratos no âmbito do direito do consumidor. E aí ela trouxe exemplos relacionados a contratos educacionais, de contratos relacionados, por exemplo, a eventos culturais, eventos esportivos, comemorações, e também ônibus escolares, transporte escolar, na verdade,
Então, esses assuntos todos ela trouxe para a gente e foi incrivelmente esclarecedor. A doutora Nayane, que é a nossa grande amiga também aqui da nossa comarca, muito requisitada, professora da PUC, ela trouxe um assunto muito bacana que foi o regime diferencial, o regime emergencial dentro da pandemia. Então, quando foi deflagrada a pandemia, instituído esse caos todo no mundo físico, o mundo jurídico teve que se readequar. Então, foi criada uma série de decretos, uma série de legislações que pudessem adequar essa nova situação com o nosso ambiente, né? Nós tivemos também aqui vários outros advogados, convidados, né? Nós tivemos aqui a doutora Elaine Ávila, muito bacana entrevista com a doutora Elaine Ávila, que falou sobre regularização de imóveis. Então, ela trouxe para a gente um tema muito bacana também. Nós tivemos aqui a Camila Félix, doutora Camila Félix, especialista em direito criminal, que falou sobre o sistema prisional no Brasil, que é uma questão também que traz grande repercussão e grande impacto nas famílias e na sociedade como um todo. E, por último, a última entrevista ao vivo do ano foi com a doutora Carolina Tavares, lá de Santo André, em São Paulo, que falou sobre o trabalho temporário, justamente naquela época em que as empresas estavam começando a contratar trabalhadores temporários, em especial para o final do ano, para as festas e vendas no final do ano. Então, o legal do nosso programa é justamente isso, né? Nós trouxemos uma série de convidados, todos muito bem capacitados, renomados nos seus campos de trabalho e aliados às questões do dia a dia, as questões da época, sempre ligados às questões do direito e do cotidiano da sociedade. Nós conseguimos, de uma certa forma, esclarecer muito do que diz respeito ao mundo do direito. Então, é uma questão muito bacana esse programa. Nós vamos começar agora, semana que vem, com programas inéditos, com novos convidados, e eu quero, sinceramente, que todos estejam presentes e possam interagir conosco. Não é, Thales? É isso mesmo, doutor. Tivemos um problema aí com a conexão da Isabela, ela não conseguiu voltar ainda para a participação ao vivo. Participação aqui no Facebook, a doutora Liciane Traverso também, falando aqui temas sempre atuais. Ela que participou também, falou sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Liciane Traverso, falando aqui que teve a honra de estar com a gente 2 vezes. 2 vezes, inclusive nesse programa ela trouxe um convidado, o Fábio, se não me engano, o doutor Fábio Rocha, né? Falaram sobre 30 anos, muito bacana. É uma legislação fantástica que o Brasil tem, que é o ECA, e muitas vezes mal interpretado, né? Nós falamos com a doutora Cláudia Murat sobre responsabilidade civil do notário, dos registradores, dos donos de cartórios. Muito bacana também, excelente. Falamos sobre a paternidade e maternidade socioafetivas com a procuradora Reinavid Jabbour, muito legal, doutora Reinavid Jabbour, e vários outros, né? Nós falamos sobre a falência de micro e pequenas empresas na época da crise, com um contador fantástico chamado Adeilson Mendes, muito bacana. Nós falamos também com práticas vencedoras na advocacia, com um super amigo meu, o doutor Vitor Pessoa, que trouxe aqui vários depoimentos de vitória dentro do âmbito da advocacia, foi muito bacana também. Bom, foram mais de 70 convidados, foram dezenas e dezenas de programas, e o que eu tenho a deixar aqui é uma gratidão enorme por estar fazendo esses programas, uma gratidão enorme em relação à rádio, que abriu esse espaço tão bacana para a gente, esse companheirismo todo que nós temos nessa divulgação, a doutora Isabela também, e vamos começar esse novo ano com muita esperança no coração. A vacina está chegando, vamos acreditar na ciência, vamos acreditar na vacina, vamos respeitar as orientações dos médicos
e vamos cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas. É isso aí, doutor. E se a gente já teve vários convidados assim dos mais diversos segmentos, 2021 não vai ser diferente, né? Vários outros também poderão participar aqui no Direito em Foco e, se tudo der certo, e vai dar certo presencialmente também, né, doutor? É claro. Então, assim, acho que nós chegamos no final do nosso programa de hoje. Eu acho que foi um programa bacana. Fizemos jus ao que nos propusemos a fazer. Fizemos homenagem aos nossos convidados e vamos começar 2021 com toda a força, todo o carinho com os nossos ouvintes e nossos internautas. É isso aí. A doutora Isabela Gonçalves, infelizmente, não conseguiu retomar a conexão, mas com certeza está tudo bem com ela. Algum problema apenas técnico, né? E a gente volta. Técnicos. Isso. Doutor, bom descanso para você. Boa semana também. E terça-feira que vem tem mais Direito em Foco, né? Ótima noite a você, Thales, aos nossos ouvintes, internautas. Que Deus nos proteja e nos ilumine. Tudo de bom para vocês. É isso aí. Um abraço, doutor. Um abraço a você também que ficou até o final. Você da 87.5 FM, do nosso aplicativo do site radio3vl.com. Na semana que vem estamos de volta com mais uma edição do Direito em Foco. Abraçando mais uma vez o Bruno Lobato, a doutora Liciane Traverso também e a vocês que estiveram na sintonia em nosso canal no YouTube. Semana que vem estamos de volta com mais edições ao vivo do programa Direito em Foco. Rádio 3VL, você na mesma sintonia.